E agora eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do meu propósito e de como eu construí isso. E é claro que eu vou utilizar uma ferramenta do coach para poder explicar para vocês e também mostrar como funciona essa ferramenta na prática, que é uma das ferramentas que eu uso junto nos meus atendimentos. Essa ferramenta ela é utilizada para construir o propósito de vida e é basicamente um combo entre o que me incomoda no mundo, qual é a minha paixão e o que eu sou bom em fazer. Então eu vou começar falando sobre o que me incomoda no mundo. Como eu falei para vocês, eu sou natural de Blumenau e Blumenau é uma cidade com colonização alemã. E isso implica numa cultura alemã muito forte, de rigidez dentro dos seus valores, de honestidade, de ética. E essa rigidez foi algo que me acompanhou desde a minha infância, na minha família, é algo que está muito presente. E também que acabou acompanhando o início da minha carreira. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, numa empresa no interior de Blumenau, onde a cultura alemã era muito presente. E nessa empresa, quando eu comecei, tinham basicamente um 10% de mulheres trabalhando. Então, a força feminina no trabalho era muito pequena. E a maioria dessas mulheres ainda exerciam funções como assistente, secretária, recepcionista. Tinha apenas uma mulher que era uma das líderes. Essa mulher foi uma das minhas grandes inspirações na vida. Se ela estiver vendo isso, ela vai saber que é ela. E ela trabalhava na área de melhoria contínua na época, então foi uma das profissionais que mais me inspirou para começar a minha carreira e direcionar a minha carreira para essa área. Mas eu comecei com a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então eu trabalhava muito com ela, junto na área de melhoria contínua, para desenvolvimento e dentro desse pilar da área de melhoria contínua. E ao mesmo tempo eu estava começando a faculdade de engenharia de produção. Durante a faculdade, que também era na cidade de Blumenau, eu acabei vivenciando algumas coisas que me fizeram e me geraram alguns incômodos. E aí que começou a despertar essa vontade de trabalhar com mulheres. Engenharias como um todo é uma área que ainda existe pouca presença feminina. E existem ainda algumas engenharias que as pessoas entendem que são mais dedicadas para mulheres. Engenharia de produção hoje é uma delas, onde já existe mais presença de mulheres. Mas quando eu comecei isso, estava começando a se expandir. Tanto que a minha turma era a turma com mais mulheres na época. E uma das coisas que começou a me gerar essa revolta e esse incômodo com relação à presença feminina nessas áreas foi de um dia em que um professor entrou na sala de aula e falou assim: nossa, esse semestre vai ser um inferno, porque tem muita mulher nessa sala. Qual a parte que vocês ainda não entenderam que engenheiro termina com o e engenheira não combina? E isso mexeu muito comigo. E eu comecei a pensar que eu precisava provar que isso estava errado. Essa foi uma das situações que me fez começar a pensar, mas ao longo da minha carreira outras coisas aconteceram. Como eu já trabalhava na área de desenvolvimento de pessoas e estava bem presente na melhoria contínua, eu resolvi fazer o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, na área de desenvolvimento de pessoas. E uma das outras coisas que aconteceu ao longo da minha graduação foi eu ouvir que realmente esse era um tema que não tinha nada a ver com engenharia de produção, pessoas não tem nada a ver com engenharia, e que só podia ser uma mulher para fazer esse tipo de trabalho. Então, essa foi uma das situações que também mexeu comigo. E essa vontade e esse incômodo só foram crescendo. Depois disso, eu tive que viver situações dentro do mundo corporativo que começaram a me gerar um incômodo maior. E eu ouvi coisas do tipo: nossa, ela só foi promovida porque ela é bonita, porque o chefe gosta dela. E isso não acontece numa empresa só e não acontece em apenas uma área ou só no mundo corporativo, acontece em vários lugares.
em que as mulheres não podem ser bonitas, porque senão é isso que faz elas serem e se tornarem o motivo de elas serem promovidas, né? Outras coisas que eu ouvia era: nossa, hoje a gente veio vestida de meninas, quando a gente ia bem arrumadinha. Então, como a gente tinha muito contato com homens, às vezes ir vestida e bem arrumada não era bem visto. E eu também tive que ouvir coisas do tipo: vai ser difícil ela lidar com esse monte de homem, porque ela não vai ter força o suficiente para bater de frente com eles. Ou então coisas do tipo: essa liderança dessa área não é para mulher. Quando eu acredito que as pessoas estão onde elas estão e conquistam o que elas conseguem conquistar por competência, e não pelo sexo, e não por ela ser homem ou mulher, e sim por tudo que essa mulher ou esse homem estudaram e são competentes para realizar. Tudo isso que eu fui passando foi me gerando um incômodo ainda maior, e eu acho que o momento que eu descobri que eu realmente queria trabalhar com isso foi quando eu comecei a ter contato com algumas mulheres grávidas ao longo da minha rotina e do meu dia a dia. E eu percebia o quanto elas estavam inseguras com relação à carreira e à profissão, por estarem grávidas, por saberem que elas teriam que se afastar por um tempo e não saber o que aconteceria com ela quando elas voltassem. E principalmente porque elas gostavam muito do que elas faziam e se identificavam muito com a carreira delas e não queriam perder aquilo, e também sabiam que iam sentir falta. Então, essa angústia é algo que eu presenciei e vi que acontece com muitas mulheres quando estão na fase de gestação. E um momento que foi decisivo para mim decidir trabalhar com isso foi quando uma pessoa muito próxima e que eu gostava muito voltou de licença maternidade e ela foi demitida nesse mesmo dia. Então, eu sabia o quanto ela queria voltar e o quanto ela estava sentindo falta, e eu sabia a profissional incrível que ela era, e todos estávamos sentindo falta dela. E no dia que ela resolveu voltar e que acabou a licença maternidade dela, ela não pôde nem entrar na empresa e foi demitida. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, e a partir daí eu resolvi que eu queria fazer algo para mudar essa realidade, tanto para as mulheres quanto dentro das empresas. E isso são motivos que me incomodam e que, dentro da minha estratégia, do meu propósito, é o que me faz querer mudar tudo isso. Então, o que me incomoda foi toda essa história que eu contei para vocês.